Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Localize na sua Bíblia o Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 14. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do verso 22. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Quantos já estão sentindo a presença dele? Aleluia. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. É uma honra inenarrável estarmos aqui nesta noite para ministrarmos a santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Me faço acompanhado da minha digníssima esposa Yasmin. Onde eu vou, ela está comigo, e alguns dos irmãos já conhecem. Obrigado, pastor Carlinhos, uma vez mais. Servos de Deus, Deus continue abençoando de maneira extraordinária. Quem achou Mateus 22, diga graças a Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Toma o teu assento, exaltando e bendizendo ao Eterno. O cenário da narrativa bíblica é o mar da Galileia, conhecido pelos estudiosos de geografia bíblica como o mar de Tiberíades ou lago de Genezaré. Era chamado assim porque quem conhece a história bíblica sabe que, apesar de ser chamado de mar da Galileia, ele nunca foi um mar originalmente falando. Era um grande lago de águas doces, que tinha 21 quilômetros de largura e aproximadamente 12 de espessura. E por ser muito grande, ele era chamado de mar da Galileia, mas também era chamado de mar de Tiberíades ou lago de Genezaré. A geografia da Palestina explica que esse mar, ele recebia as águas que desciam das cordilheiras do Monte Hermon, caíam no Rio Jordão, caíam para o mar da Galileia e desaguavam no Mar Morto. Jesus, depois de uma série de milagres, o que antecede este fato é a multiplicação de pães. Depois de um dia inteiro com os discípulos, o texto diz que Jesus, ele despediu a multidão. E os discípulos não, ele chama à parte, coloca os discípulos dentro do barco e ordena que eles chegassem do outro lado. A primeira verdade que eu quero começar a liberar para nós aqui esta noite é que Jesus garantiu que os discípulos chegariam do outro lado. E se ele falou que você vai chegar do outro lado, tem outro lado para a tua vida. Quem toma posse desta palavra? Um detalhe dentro do texto é que o texto começa dizendo que Jesus ordenou. Ele dá uma ordem para os discípulos. Já parou para se perguntar por que Jesus ordena os discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado? E na verdade a narrativa bíblica diz que Jesus mesmo, ele não entra no barco e vai com os discípulos, não. Ele ordena os discípulos entrarem no barco, irem para outra margem, mas ele propriamente dito vai para o monte orar. E a Bíblia diz que ele subiu para o monte para orar, e os discípulos vão tentar atravessar o mar da Galileia. Só que o texto sagrado diz que chegando já à tarde, isso por volta de 18 horas da tarde, diz a Bíblia Sagrada que eles foram apanhados por um vento contrário. Agora guarda isso que eu vou te falar. Jesus disse que os discípulos eram para ir para o outro lado,
Mas Jesus não prometeu que no meio do percurso, da trajetória, não haveriam tempestades. A nossa vida é assim. Deus diz, vai. E se Ele mandou você ir, pode ter certeza que se Ele disse que você vai chegar do outro lado, quem toma posse desta palavra. Só que isso não significa que não vai ter tempestade. Agora presta atenção nisso aqui. Para Jesus ordenar para os discípulos irem para o outro lado, Jesus está falando com pescadores, na maioria deles. Conheciam o mar da Galileia como a palma da mão. Nasceram pescando. Sabiam o que era entrar aquela hora dentro do mar da Galileia e ir para o outro lado. Os especialistas em geografia bíblica afirmam que naquela época do ano existiam porcelas de ventos gelados que desciam das cordilheiras do Monte Hermon junto com as águas que caíam no Jordão e desaguavam no mar da Galileia, e ele trazia grandes tempestades. Quando Jesus ordena os discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado, e ele tem que ordenar, porque se fosse por vontade própria, os discípulos não iriam. É porque eles sabiam aquilo que iam enfrentar. E como haviam suspeitado que no meio do mar poderiam apanhar uma grande tempestade, é exatamente isso que acontece. Só que o vento é contrário, começa a soprar e sopra uma madrugada inteira, e Jesus só vai voltar a aparecer para os discípulos. O texto sagrado diz que na quarta vigília da noite. Deixa eu te explicar o que isso aqui quer dizer. Quando o domínio do Império Romano se estabeleceu na Palestina, a noite foi dividida em 4 vigílias. A primeira se dava de 6 às 9 da noite. A segunda vigília da noite se dava de 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília da noite se dava de meia-noite às 3 horas da manhã. E a quarta vigília da noite se dava de 3 às 6 da manhã. Quando a Bíblia diz que Jesus veio na quarta vigília da noite, ele vem quando o dia está virando. Parece que propositalmente Jesus só vai chegar depois de uma madrugada inteira de sufoco, remando contra o vento. E muitas vezes assim acontece na nossa vida. Estamos no meio de uma adversidade, estamos no meio de uma tempestade, e a sensação que temos é que Jesus nos abandonou no meio do barco. Só que deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem horas que as tempestades da vida vão soprar só porque você resolveu obedecer. Mas deixa eu te liberar uma palavra. Se você está debaixo de obediência, você está debaixo da mão daquele que te enviou, e quem te enviou é fiel. Eu não sei qual é o tipo de tempestade que você tem enfrentado. Agora a palavra que eu quero liberar para a tua vida nesta noite é: confia no caráter de Deus, porque se Ele disse que você vai chegar, não tem vento do contrário, não tem mar da Galileia e nem tempestade que vai impedir você de chegar no lugar que Deus disse que você iria chegar. Alabás. Tem horas que Jesus vai te deixar passar pela prova uma madrugada inteira, até você dizer: meu Deus, o que eu fui fazer? Agora deixa eu te liberar um detalhe dentro dessa passagem. A multidão, Ele libera. A multidão, o texto sagrado diz que Ele despede, mas discípulo não. Com discípulo o tratamento é outro. Talvez você esteja reclamando das fortes tempestades que têm atingido o teu barco. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não se relaciona com meninos. Todas as vezes que você passa por uma tempestade, Jesus está enrijecendo a tua estrutura. Jesus, Ele está te levando para o campo da experiência, porque Ele não se relaciona com qualquer um. Vai ter momentos na tua vida que você vai estar na terra firme. Terra firme fala de estabilidade. Só que Jesus vai te tirar do território da estabilidade e vai te levar para um território de instabilidade. É bem verdade que o vento vai soprar, é bem verdade que as ondas vão castigar o teu barco, mas uma palavra foi liberada para a tua vida.
E que palavra é essa? Você vai chegar do outro lado. Tem gente que está apostando. Tem gente que está na areia da praia e está dizendo: o barco vai virar, ele vai sucumbir, a história dele vai acabar. Jesus está dizendo: vai não, quem te mandou foi eu. E se eu te mandei, eu vou garantir a tua sobrevivência nessa tempestade. Oh, Joracalabás. Tem muita gente que achou que essa tempestade é o teu fim. Só que o que eles não fazem ideia é que essa tempestade não veio para te matar. Ela veio para desenvolver experiência. Ela veio para estreitar relacionamento com o eterno. Antes da tempestade, você era um. Depois da tempestade, a tua história nunca mais será a mesma. Quando alguém vier falar qualquer coisa, você vai dizer: está pensando que está falando com qualquer um? Não, eu já vi as ondas castigarem o meu barco, eu já vi o vento soprar, mas o meu barco não afundou. Vai ter gente assustado, porque quando viu Jesus te mandar entrar no barco e ir para o outro lado, disseram: essa época do ano não vão sobreviver. Só que a palavra do eterno para a tua vida hoje é: vai sobreviver e vai contar o hino da vitória para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai cantar o hino da vitória. Quando a gente fala de tempestade, a primeira coisa que a gente lembra é de crise. A tempestade, ela remete-nos à ideia de crise. E na crise, a nossa visão é limitada. Na crise, a nossa visão é limitada. Na tempestade, a nossa visão é limitada. Segunda característica da crise: nós tendemos a tomar decisões precipitadas. Deus está dizendo: não toma nenhuma decisão sem a orientação dEle. Ele vai chegar. Ele não permitiu a tempestade para o teu barco virar, não. Ele vai chegar. Terceira característica da crise: nós tomamos decisões, tiramos conclusões erradas. Deus está dizendo: não tire conclusões erradas, não tome decisões precipitadas, porque na crise a tua visão é limitada. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus vem andando, vem por cima das águas. Agora pega isso aqui que eu vou te falar. Quando Jesus vem andando por cima das águas, Ele está se revelando de uma forma que os discípulos nunca tinham visto. Os discípulos já tinham visto Jesus curar enfermos. Os discípulos já tinham visto Jesus expulsar demônios. Os discípulos já tinham visto Jesus ressuscitar mortos. Mas desafiar a lei da gravidade é a primeira vez. Na crise, guarda isso que eu vou te falar. Jesus vai se revelar para você de uma forma que você jamais imaginou. E qual é o problema de tomar decisões precipitadas? Os discípulos, por causa da visão embaraçada, veem aquele homem caminhando por cima das águas. Logo, eles tiram conclusão precipitada. Não é da terra, está andando sobre as águas, é um fantasma. Aí Jesus diz para eles: não temam, sou eu. Deixa eu te falar uma coisa. Dentro da tempestade, o vento está soprando, a chuva está forte, o mar está bravio. A tua preocupação do barco virar tira a tua estabilidade. E Deus está dizendo para você: não tome decisões precipitadas, porque dentro dessa tempestade a tua visão é limitada. Agora deixa eu te liberar uma palavra. Dentro da tempestade, Jesus vem andando por cima das águas. Por quê? Porque Ele quer mostrar para os discípulos que aquilo que estava tirando o controle dos discípulos, que era o mar bravio, estava debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. O que isso significa? Que aquilo que fugiu do teu controle ainda não fugiu do controle do Senhor Jesus Cristo. E aquilo que você não pode controlar está debaixo dos pés dele. Significa que ele tem o controle da situação. E na hora que você menos espera, ele virá te socorrer. Quantos podem levantar a mão e adorar ao Senhor Jesus por isso? Duas coisas desestabilizavam os discípulos. Primeiro, as ondas fortes.
Jesus vem por cima delas para mostrar: eu ainda tenho controle da situação. Outra coisa, o vento forte está subordinado à voz dele. Basta ele liberar uma palavra e a tua sorte vai mudar. Então, acalma o teu coração, porque tem coisa grande da eternidade chegando para a tua vida. Antes de um novo dia raiar, Deus vai trazer novidades extraordinárias para a tua vida. Sabe o que é mais difícil de entender em Deus, gente? É que Deus não pensa como a gente pensa. A Bíblia diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são maiores que os vossos caminhos. Então Deus não pensa como a gente pensa, Deus vai além. E tem horas que parece que Deus nos leva aos nossos limites. Só que eu aprendi que quando Deus nos leva aos nossos limites, é porque Ele acredita mais em nós do que nós em nós mesmos. Tem horas que Deus te leva ao extremo, ao limite. Não é para você se conhecer, mas para você conhecer quem te chamou. É no último momento, é no último segundo que Ele vai se revelar. Eu me lembro de uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 11. O texto diz que Lázaro está enfermo. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, quando recebe a notícia, ele está um dia de caminhada até a cidade de Betânia. Disseram para Jesus: Lázaro, teu amigo está muito doente e é possível que ele morra. Alguns especialistas do Novo Testamento vão dizer que quando o homem sai da cidade de Betânia e chega até Jesus para avisar, dá um dia mais ou menos de caminhada. E diz que quando eles chegaram até Jesus, Lázaro já estava morto. Porque quando ele entrega a notícia: Lázaro está doente, e pelo que parece, se o Senhor não for socorrê-lo, ele vai morrer. A história diz que quando ele sai, Jesus disse: Lázaro, não, essa enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas para a glória de Deus. Agora para pensar nisso. Imagina aquele homem saindo dali e indo levar a notícia para a cidade de Betânia. Imagina aquele homem chegando na cidade de Betânia e dizendo: olha, o mestre disse que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Se fosse na minha mente, eu diria: o que Jesus está dizendo é que Lázaro não vai morrer. Quando aquele homem diz: a enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, imagina as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, dizendo: pois é, mas Lázaro já morreu. Porque o texto sagrado diz que depois que Jesus recebe a notícia, ele ainda fica 2 dias onde estava, para depois sair do lugar e chegar em Betânia. E era um dia de caminhada. E diz o texto sagrado que quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já estava 4 dias mortos. Tem horas que os milagres não vão acontecer no nosso tempo. Tem horas que os milagres não vão acontecer do jeito que a gente está esperando, mas de um jeito que a gente não imagina. Jesus vai para Betânia, e Jesus não vai para Betânia para curar um homem. Jesus vai para Betânia para ressuscitar um homem. E diz a Bíblia que quando ele está chegando próximo de Betânia, Marta corre até Jesus e diz: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele continua indo e diz: onde sepultaram meu amigo Lázaro? E levaram ele. E naquela época a sepultura era como uma caverna. O corpo de Lázaro já está enfaixado, e Lázaro está morto há 4 dias. Quando Jesus chega próximo à sepultura de Lázaro, Maria se dobra de joelhos diante do Senhor e diz: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. É a mesma expressão de Marta, só que a diferença é que Marta fala num tom de reclamação. Já Maria não. Maria fala prostrada aos pés do Senhor, dizendo: eu sei que se o Senhor estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus dá uma ordem dizendo: tirai a pedra. Pedra é para a gente tirar. Aquilo que é para nós fazermos, Jesus não vai fazer. Ele diz: tirai a pedra, porque tirar a pedra é a nossa parte. Agora fazer aquilo que nós não podemos fazer é a parte dele. Quando você vai estudar essa história, você vai ver alguns comentaristas bíblicos, como Robert Gundry, afirmando que havia uma crença dentro da cidade de Betânia, que afirmava que quando um homem morria, o espírito daquele homem ficava por 3 dias em pé, próximo ao corpo daquele defunto, e era possível ele ressuscitar.
Só que Jesus só vai no quarto dia. E por que é que Jesus só vai no quarto dia? Porque essa crença dentro da cidade de Betânia afirmava que só quem poderia ressuscitar um morto depois de 4 dias era o próprio Deus. Jesus chega em Betânia. Agora escute isso aqui que eu vou te falar. É o único milagre que você vai ver Jesus fazer e orar ao Pai antes. Quando ele ia curar o cego, ele diz: abre os olhos e vê. Quando ele ia curar o paralítico, ele dizia: levanta-te e anda. Quando ele iria curar o leproso, ele dava uma ordem para eles serem curados. Jesus nunca fez oração antes de curar ninguém. Só que dessa vez Jesus vai orar. E ele vai orar por quê? Para mostrar que o Deus do céu, que ele estava intrinsecamente ligado, ele tinha poder para tirar o homem depois de 4 dias dentro de um túmulo. Só Deus pode fazer. Ele ora para mostrar para a multidão a comunhão intrínseca entre pai e filho. E depois de orar ele diz: Senhor, Pai, tu sempre me ouve. Depois de orar ele dá uma ordem dizendo: Lázaro, vem para fora. Eu não sei quanto tempo faz que estão dizendo que teu sonho está sepultado. A palavra de Deus para ti esta noite é: ele não chega atrasado. Ele pode chegar aos 45 do segundo tempo, mas quando ele intervém na história, ele vem para mudar a história. E quem toma posse desta palavra adora o eterno. Se Jesus fosse no tempo de Marta e Maria, se Jesus fosse no tempo de Marta e Maria, ele teria só curado o enfermo. Mas ele não vai no tempo de Marta e Maria, ele vai no seu tempo. E ele vai para ressuscitar um morto. O texto sagrado diz que todo mundo ia a Betânia para conhecer quem era o Lázaro que Jesus tinha ressuscitado. Você não está entendendo? O que ele quer fazer na tua vida não é desse tamanho, é desse tamanho. E quando ele fizer o que ele disse que vai fazer, a notícia vai correr no WhatsApp. Vai ter gente falando no inbox do Facebook: tá sabendo a irmã Genoveva, a vitória da irmã Genoveva? Tá sabendo a história da irmã Maria? Não, o milagre nasceu. Deixa eu te falar uma coisa: não é do teu jeito, não é no teu tempo, não é da forma que você imagina, é da dele. E deixa eu liberar uma palavra para você: o tempo dele, a forma dele e o jeito dele é sempre melhor. Quando o milagre vier, vai ser para entrar para a história. Quem pode glorificar ao nome do eterno por isso? Abraão só queria um filho. O sonho de Abraão era só ter um filho. E Deus disse para Abraão: você quer um filho? Eu vou te dar mais do que um filho. Olha para as estrelas dos céus, conta elas. Senhor, não dá. Olha para a areia do mar, conta, não dá. Então, você está pedindo um filho, eu vou te dar uma geração poderosa, que os séculos não vão conseguir parar. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem Israel, de Israel vem Judá, de Judá vem o Messias, e do Messias vem a igreja. Quem pode adorar o Senhor Jesus Cristo? Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus diz que vai fazer, Ele não dá qualquer coisa, Ele faz milagre para entrar para a história. Quem toma posse desta palavra aqui? Só que Deus não dá nada de mão beijada para ninguém, gente. Antes de Deus te entregar algo, Ele vai te levar ao limite, Ele vai te levar ao extremo, porque Deus quer desenvolver contigo relacionamento. Você imagina quão grande foi difícil para Abraão quando Deus disse assim: eu quero Isaac. Ah, o senhor quer Isaac? Eu dou. Não, mas você não está entendendo. Gênesis capítulo 22, eu quero ele morto em cima de um altar. O senhor quer que eu, igual faz com o cordeiro? Sim, exatamente. O que você vai fazer, Abraão? Vai botar o menino em cima do altar, vai pegar o cutelo, vai rasgar ele, o sangue dele vai se espargir sobre o altar, e depois do sangue dele espargir-se sobre o altar, você vai tacar fogo até ele virar cinzas. Abraão disse: é isso que o senhor quer? É, então eu vou te dar.
Quando Deus pede para Abraão Isaac, Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Tem horas que Deus vai te pedir coisa, não é porque Ele queira nada de você, é porque Ele quer saber até onde o teu coração está predisposto a obedecer a sua voz. É igual quando eles dizem para os discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado. O que Ele está querendo dizer? Quero ver se eles sabem que essa é a época do ano, a conclusão é tempestade. Quero ver o que eles vão fazer. Apesar dos discípulos saberem o que esperavam eles no meio do mar da Galileia, mesmo assim eles foram. Vai ter horas que Deus vai te dar uma ordem, você não vai compreender essa ordem, mas a palavra de Deus para você é: vai. Porque Deus, quem confia no caráter de Deus, jamais se decepciona. Quem toma posse dessa palavra aqui? O escritor dos Hebreus, narrando, fazendo exegese do texto de Gênesis, ele diz que Abraão acreditava que Deus era poderoso para fazer o seu filho Isaac ressurgir das cinzas. Tem horas que Deus vai te levar para um lugar não muito favorável, só para ver até onde o teu coração depende dele. E gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa hora é uma hora de decisão. Tem horas que a aprovação ela vai vir para definir o tipo de relacionamento que a gente tem com Deus. O que eu tenho para te dizer é: você vai chegar do outro lado. Eliade, você não faz ideia da tempestade que está soprando. Eu não sei, também não faço ideia. Mas o que eu sei é: Deus diz que você vai chegar. Quem toma posse dessa palavra? Vai ter milagre. E Jesus vem por cima das águas. E o texto diz que Jesus, quando eles dizem: é um fantasma, Jesus diz: não, sou eu, não temais. Aí Pedro, sempre muito afoito, diz: se é o Senhor, então deixa eu dar uma caminhadinha também por cima das águas. Aí Jesus diz: então vem. E Pedrão vai lá, começa a pisar e andar. E ele fez o que Jesus fez. Qual é o problema? É quando ele tira os olhos do Senhor. Aí eu já vi muitos pregadores criticarem Pedro. Só que qual é o nome que é ressaltado dentro da tempestade? É o de Pedro. Por quê? Pedro é o único que tem a ousadia de tentar. O que Deus está falando para você? É melhor você se arrepender de ter tentado do que se arrepender de nunca ter tentado. O problema de Pedro não foi tentar. O problema de Pedro é tirar o olho do alvo. Deus está dizendo: o que eu estou fazendo, eu vou te permitir fazer também. Agora o segredo sou eu. Não tire os olhos de mim. O foco é em mim. Como disse Paulo: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Tem gente que entrou aqui no culto da laje e está dizendo: Senhor, eu vou desistir, eu vou chutar o balde, eu vou jogar tudo para cima. E Deus está te dizendo: não tira o foco de mim, porque eu estou trazendo um tempo de novidade para a tua vida. O Espírito de Deus está dizendo: não perca o alvo, permaneça no alvo, porque eu, Senhor, eu vou fazer você chegar do outro lado. Tu vai chegar do outro lado, assim te diz o Senhor. Gente, o que a gente não pode é tirar o foco dele. O segredo é ele, o segredo é estar nele. Eu gosto de João capítulo de número 10, versículo 9, quando Jesus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Olha que coisa forte. Jesus está dizendo: eu sou a porta. Quando ele diz que ele é a porta, deixa eu te explicar o que significa isso aqui. Naquela época existiam dois tipos de aprisco. Um era um aprisco local, que tinha uma porta naquele aprisco, e dentro daquela porta existia um porteiro que tomava conta. O pastor trabalhava durante o dia, levava as ovelhas para pastarem, só que guardava as ovelhas dentro de um aprisco, fechava a porta e ficava um porteiro tomando conta. Só que ovelha é um animal que come muito. Então tinha horas que o pastor tinha que levar as ovelhas para regiões distantes. E aí às vezes anoitecia, e ovelha é um animal débil.
Não dava para voltar de noite e andar com ovelhas, porque ela poderia ser alvo fácil de lobos. Então o que os pastores da Palestina faziam naquela época? Eles pegavam argila, barro e pedra e construíam um aprisco improvisado. Era um muro de pedra de mais ou menos 60 centímetros. Só que como era improvisado, não tinha porta. O pastor construía aquela redoma, aquele aprisco, colocava as ovelhas dentro, e para as ovelhas não fugirem durante a noite, ele dormia assentado na porta. Ele era a própria porta. Para um lobo tocar em uma das ovelhas, tinha que passar primeiro por Jesus. Então quando Jesus diz assim no capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Jesus está dizendo: quem entrou por mim, quem passou por mim, está debaixo da minha proteção, está debaixo da minha guarda, está debaixo do meu domínio. Deixa eu te falar uma coisa: quer ter sucesso, quer viver uma vida de vitória, quer chegar do outro lado, o segredo é estar nele. Enquanto você estiver subordinado à sua palavra, tem coisa grande da eternidade chegando para a tua vida. Fica de pé nesta noite. Oh, alabarachuri calabas. O segredo, gente, é estar nele. Quando a gente está nele, o resto é consequência. Eu quero nesta noite saber se entrou alguém aqui que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ou estava afastado dos caminhos do Senhor Jesus. A hora é agora. Deus está te convidando a tomar a sua decisão. Quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que entrou aqui, ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ou estava afastado ou afastada dos caminhos do Senhor. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você pode cantar, profeta? Aleluia. Enquanto isso, sai do seu lugar e vem. Eu quero orar por você. Você que entrou aqui dentro esta noite, ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, ou estava afastado dos caminhos do Senhor Jesus, vem aqui, eu quero orar por você. O segredo é Ele. Enquanto estivermos nele, tem coisa grande dele chegando para a nossa vida. Amém? Quem toma posse dessa palavra? Aleluia. Tem gente que está rodando, e a vida não sai do lugar. Por quê? Porque o segredo é Ele. O segredo é estar nele. Então eu quero te convidar, se você entrou aqui dentro esta noite, ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, ou estava afastado dos caminhos do Senhor, a hora é agora. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Tem gente que diz assim: eu vou me entregar para Jesus, mas eu vou fazer isso daqui, da onde eu estou mesmo. Eu não quero sair do lugar, eu não quero me expor. Tem gente que acha que isso é uma bobeira, mas não é. Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você não faz ideia do efeito que isso aqui tem no mundo espiritual. A palavra de Deus diz assim: o que 2 ou 3 ligares na terra, será ligado no céu. Há uma concordância nesta hora da igreja, por orar por você. E eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Essa noite é noite de mudança. Deus está dizendo: tempestade pode até soprar, agora o segredo de sobrevivência é Jesus estar no teu barco. Quando Ele está no teu barco, tem coisa grande dele chegando para a tua vida. Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ou quer voltar para a presença dEle? Não tem? Que Deus em Cristo continue vos abençoando.